Bom dia a todos, bom dia os nobres vereadores. Em nome do nosso secretário aqui, cumprimento todo o público aqui presente e todos que nos acompanhem através das redes sociais. Nos termos do artigo 25, combinado parágrafo 1º do artigo 18, ambos do regimento interno, determino que proceda com a chamada dos vereadores para verificação do quórum. Adelmo Andrade Passos, presente. Ailson Mendes de Jesus. Presente. Cléa Soares Dias. Daniel Lima Fernandes. Presente. Heloísa Oliva Silveira Camargo Mendes. Presente. Marcelo Alves de Jesus. Presente. Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes. Presente. Ronaldo Alves Lau. Presente. Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues. Presente. Tendo em vista a presença da maioria dos membros da Câmara, declaro aberta a sessão. Neste momento, irei fazer a leitura da Bíblia. Salmos 23, do 1º ao 6º. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em veredas de passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça e por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a minha presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Nova Porteirinha, iniciaremos nossos trabalhos. Convido o colaborador da casa, Galvete Lino, para que proceda com a leitura da ata da reunião ordinária do dia 8 de abril de 2025. Cumprimento a todos os presentes com um bom dia e todos que nos assistem pelas transmissões. Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Porteirinha, abril de 2025. Aos 8 dias do mês de abril de 2025, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores desta nobre Casa Legislativa, com a presença do assessor jurídico da Câmara Municipal de Nova Porteirinha, o doutor Adilson Alves Silveira, e sob a presidência de Sua Excelência, a senhora Cléa Soares Dias, presidente da Câmara Municipal de Nova Porteirinha. A presidente cumprimentou os ilustríssimos senhores e, em seguida, nos termos do artigo 25, combinado com o parágrafo 1º do artigo 18, ambos do regimento interno, justificou que o vereador Adelmo Andrade Passos não se encontrava presente por motivos de saúde e convidou o vereador Daniel Lima Fernandes para secretariar a sessão. Na sequência, a senhora presidente solicitou o senhor secretário que realizasse a chamada dos vereadores. Estiveram presentes os seguintes legisladores: Ailson Mendes de Jesus, Daniel Lima Fernandes, Ronaldo Alves Lau, Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes, Marcelo Alves de Jesus, Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes, Cléa Soares Dias e Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues. Após a chamada, a senhora presidente determinou a execução do hino nacional brasileiro e, tendo em vista a maioria absoluta dos membros da casa, a presidente determinou a abertura da sessão
Após, a presidente convidou a vereadora Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. E, em seguida, a presidente pronunciou as palavras de praxe sobre a proteção de Deus e, em nome do povo de Nova Porteirinha, iniciaremos nossos trabalhos. A senhora presidente solicitou ao colaborador Galvete Lino que realizasse a leitura da ata da reunião extraordinária do dia 25 de março de 2025. Após a leitura, a ata foi colocada em discussão, o que não houve, em seguida, em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Na sequência, a presidente convidou o colaborador Galvete Lino para fazer a leitura das preposições que seria objeto de votação. Foi feita a leitura das seguintes preposições: Projeto de Lei 05 de 2025, Projeto de Lei 06 de 2025, Projeto de Lei 07 de 2025, Emenda supressiva do Projeto de Lei 12 de 2025, Projeto de Lei 12 de 2025, Projeto de Lei sugestivo 15 de 2025, Emenda ao Projeto de Lei número 19, Projeto de Lei 18, Projeto de Lei 18 e emenda ao Projeto de Lei 19. Projeto de Lei 19, Projeto de Lei 20, Requerimento número 8 de 2025, Requerimento 09 de 2025, Requerimento 10 de 2025, Indicação número 53 de 2025, Indicação de número 54 de 2025, Indicação de número 55 de 2025, Indicação de número 56 de 2025, Indicação de número 57 de 2025, Indicação de número 58 de 2025, Indicação de número 59 de 2025, Indicação de número 60 de 2025, indicação de número 61 de 2025, indicação de número 62 de 2025, indicação de número 63 de 2025, indicação de número 64 de 2025, indicação de número 65 de 2025, indicação de número 66 de 2025, indicação de número 67 de 2025. A presidente determinou que o secretário procedesse com a chamada para a votação. Responderam à chamada os seguintes vereadores: Ailson Mendes Jesus, Daniel Lima Fernandes, Ronaldo Alves Lau, Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes, Marcélio Alves de Jesus, Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes, Cleia Soares Dias e Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues. O projeto de lei 05 de 2025 foi colocado em discussão, o que não houve. Em seguida, a presidente submeteu o projeto em votação em primeiro turno. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Projeto de lei aprovado por unanimidade. O projeto de lei 06 foi colocado em discussão, o que não houve. Em seguida, a presidente submeteu o projeto em votação em primeiro turno. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Projeto de lei aprovado por unanimidade. O projeto de lei 07 de 2025 foi colocado em discussão, o que não houve. Em seguida, a presidente submeteu o projeto em votação em primeiro turno. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Projeto de lei aprovado por unanimidade. A emenda supressiva do projeto de lei 12 de 2025 foi colocada em discussão, o que não houve. Em seguida, a presidente submeteu a emenda em votação em primeiro turno. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Emenda aprovada por unanimidade. O projeto de lei 12 de 2025 foi colocado em discussão, o que não houve. Em seguida, a presidente submeteu em votação em segundo turno. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Projeto de lei aprovado por unanimidade. O projeto de lei sugestivo número 15 foi colocado em discussão, o que não houve. Em seguida, a presidente submeteu o projeto em votação em segundo turno. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Projeto de lei aprovado por unanimidade. A emenda ao projeto de lei número 18 foi colocada em discussão,
o que não houve. Em seguida, a presidente submeteu a emenda em votação em segundo turno. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Emenda aprovada por unanimidade. O projeto de lei 18 de 2025 foi colocado em discussão, o que não houve. Em seguida, a presidente submeteu o projeto em segundo turno. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Projeto de lei aprovado por unanimidade. A emenda ao projeto de lei número 19 foi colocada em discussão, o que não houve. Em seguida, a presidente submeteu a emenda em votação em segundo turno. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Emenda aprovada por unanimidade. O projeto de lei número 19 foi colocado em discussão, o que não houve. Em seguida, a presidente submeteu o projeto em votação em segundo turno. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Projeto de lei aprovado por unanimidade. O projeto de lei 20 foi colocado em discussão, o que não houve. Em seguida, a presidente submeteu o projeto em votação em primeiro turno. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Projeto de lei aprovado por unanimidade. O requerimento de número 8 foi colocado em discussão. O vereador Marcos Paulo solicitou ao Executivo Municipal que envie na íntegra toda a documentação e os esclarecimentos sobre as compras de medicamentos. Destacou que parte dos medicamentos já foi entregue, mas muito ainda não chegaram. Ressaltou a importância de prestar informações à população, especialmente devido à necessidade de pacientes que fazem uso de medicamentos contínuos. Finalizou reforçando a urgência do suporte à saúde no município. Em seguida, a presidente submeteu o requerimento em votação em turno único. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Requerimento aprovado por unanimidade. O requerimento de número 9 foi colocado em discussão. O vereador Daniel Lima solicitou que a secretária de Saúde, Valéria Crisley, preste esclarecimento sobre a falta de medicamentos no município. Diante das constantes reclamações da população, citou que até medicamentos básicos como dipirona estava em falta no posto de saúde. Reconheceu que os medicamentos já começaram a chegar, mas reforçou a importância de uma resposta oficial à população. Finalizou destacando que, apesar da gestão ser recente, a saúde deve ser prioridade desde o início. Em seguida, a presidente submeteu o requerimento em votação em turno único. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Requerimento aprovado por unanimidade. O requerimento de número 10 foi colocado em discussão. O vereador Marcos Paulo solicitou ao Executivo informações e documentos sobre a licitação da linha de ônibus que atende a comunidade Paraguaçu. Destacou que o veículo está sucateado, vive com defeitos e não atende à população. Apesar da cobrança da taxa elevada, criticou o uso de lotações em vez de ônibus adequados. Também cobrou melhorias na rodovia, especialmente a instalação de bancos para idosos. Reforçou que essa reivindicação reflete a reclamação frequente da população. Em seguida, a presidente submeteu o requerimento em votação em turno único. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Requerimento aprovado por unanimidade. A indicação de número 53 foi colocada em discussão, o que não houve. Em seguida, o secretário submeteu a indicação em votação em turno único. Os 8 vereadores presentes votaram sim. O secretário proclamou o resultado. Indicação aprovada por unanimidade. A indicação de número 54 foi colocada em discussão, o que não houve. Em seguida, o secretário submeteu a indicação em votação em turno único. Os 8 vereadores presentes votaram sim. O secretário proclamou o resultado. Indicação aprovada por unanimidade. A indicação de número 55 de 2025 foi colocada em discussão, o que não houve. Em seguida, a presidente submeteu
a indicação em votação em turno único. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Indicação aprovada por unanimidade. A indicação de número 56 de 2025 foi colocada em discussão, o que não houve. Em seguida, a presidente submeteu a indicação em votação em turno único. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Indicação aprovada por unanimidade. A indicação de número 57 de 2025 foi colocada em discussão, o que não houve. Em seguida, a presidente submeteu a indicação em votação em turno único. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Indicação aprovada por unanimidade. A indicação de número 58 foi colocada em discussão, o que não houve. Em seguida, a presidente submeteu a indicação em votação em turno único. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Indicação aprovada por unanimidade. A indicação de número 59 de 2025 foi colocada em discussão. O vereador Marcos Paulo solicitou ao Executivo a instalação de ventiladores ou ar-condicionado nas escolas e creches do município, com destaque para a Escola Municipal Bertolina Rosa de Souza, localizada na comunidade Colonização 3. O pedido se baseia em visita às unidades escolares e em relatos de professores e alunos sobre o desconforto causado pelo calor intenso. Segundo o vereador, as próprias crianças tem feito esse apelo, buscando um ambiente mais confortável e propício para o aprendizado. Em seguida, a presidente submeteu a indicação em votação em turno único. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Indicação aprovada por unanimidade. A indicação de número 60 de 2025 foi colocada em discussão. O vereador Marcos Paulo solicitou ao Executivo a realização de obras de micro e macro drenagem na avenida em frente à Clínica Céu, próxima à Igreja Católica, no centro da cidade. Destacou que em períodos chuvosos ocorrem alagamentos que atingem casas e comércios devido à falta de rede de drenagem. Criticou a execução recente de obras de asfalto e praça no local, no valor de mais de 2 milhões, sem a devida infraestrutura de escoamento, o que tem causado danos e prejuízos. Pediu que o Executivo que mobilize a Secretaria de Obras e equipe técnica para resolver o problema com urgência. Em seguida, a presidente submeteu a indicação em votação em turno único. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Indicação aprovada por unanimidade. A indicação de número 61 de 2025 foi colocada em discussão, o que não houve. Em seguida, a presidente submeteu a indicação em votação em turno único. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Indicação aprovada por unanimidade. A indicação de número 62 foi colocada em discussão, o que não houve. Em seguida, a presidente submeteu a indicação em votação em turno único. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Indicação aprovada por unanimidade. A indicação de número 63 de 2025 foi colocada em discussão. O vereador Daniel Lima solicitou à Secretaria de Obras e Patrulhamento do campo da comunidade Furado de Oliveira e do campo da comunidade Colonização 3, além do conserto das traves, visando o início do campeonato rural, previsto para o dia 27. Destacou que ambos os campos estão em condições inadequadas para o uso. Em seguida, a presidente submeteu a indicação em votação em turno único. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Indicação aprovada por unanimidade. A indicação de número 64 foi colocada em discussão, o que não houve. Em seguida, a presidente submeteu a indicação em votação em turno único. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Indicação aprovada por unanimidade. A indicação de número 65 foi colocada em discussão. A vereadora Heloísa Olívia solicitou a climatização das salas de aulas da Escola Municipal Marcos Robério,
por meio da instalação de ventiladores ou ar-condicionado, com o objetivo de melhorar as condições de aprendizagem dos alunos. Destacou que o calor intenso da região compromete o desempenho escolar e reforçou a urgência da medida, especialmente por atuar como profissional de educação. Também convidou a população a participar presencialmente das reuniões da Câmara Municipal. Em seguida, a presidente submeteu a indicação em votação em turno único. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Indicação aprovada por unanimidade. A indicação de número 66 de 2025 foi colocada em discussão. A vereadora Heloísa Olívia sugeriu que o executivo aproveite espaços ociosos do município para a construção de áreas de lazer e convivência para as crianças, jovens, adultos e idosos. Destacou o campo de terra da comunidade Colonização Ceará como exemplo de local que poderia abrigar um centro esportivo ou espaço comunitário, promovendo bem-estar e integração social. Em seguida, a presidente submeteu a indicação em votação em turno único. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Indicação aprovada por unanimidade. A indicação de número 67 foi colocada em discussão. A vereadora Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues solicitou à prefeita Elbe Brandão a atenção urgente à situação dos produtores rurais do município, que estão enfrentando prejuízos devido à queima de bombas de irrigação. Destacou a importância do setor agrícola e a dificuldade dos produtores em arcar com os altos custos dos danos. Em seguida, a presidente submeteu a indicação em votação em turno único. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Indicação aprovada por unanimidade. Na sequência, a presidente realizou uma votação para autorização de deliberação em segundo turno dos projetos 005 de 2025, 006 de 2025, 007 de 2025, bem como da emenda ao projeto de lei número 12 de 2025. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Deliberação aprovada por unanimidade. Em seguida, a presidente anunciou uma pausa de 10 minutos, informando que após o reinício dos trabalhos, será realizada a votação em segundo turno dos projetos de lei 05 de 2025, 06 de 2025, 07 de 2025, assim como da emenda número 12 de 2025. Em seguida, o projeto de lei 05 foi colocado em discussão, o que não houve. Na sequência, a presidente submeteu o projeto em votação em segundo turno. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Projeto de lei aprovado por unanimidade. O projeto de lei 06 de 2025 foi colocado em discussão, o que não houve. Em seguida, a presidente submeteu o projeto em votação em segundo turno. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Projeto de lei aprovado por unanimidade. O projeto de lei 07 foi colocado em discussão, o que não houve. Em seguida, a presidente submeteu o projeto em votação em segundo turno. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Projeto de lei aprovado por unanimidade. A emenda supressiva do projeto de lei 12 de 2025 foi colocada em discussão, o que não houve. Em seguida, a presidente submeteu a emenda em votação em segundo turno. Os 8 vereadores presentes votaram sim. A presidente proclamou o resultado. Emenda aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e solicitou ao secretário que realizasse a chamada final para o encerramento dos trabalhos. Confirmaram a presença os seguintes vereadores: Daniel Lima Fernandes, Ailson Mendes Jesus, Ronaldo Alves Lau, Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes, Marcelo Alves Jesus, Heloísa Olívia Silveira Camargo Mendes, Cleia Soares Dias e Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues. Na sequência, a excelentíssima senhora presidente encerrou a sessão e eu, Daniel Lima Fernandes, secretário dessa sessão ordinária, lavrei a presente ata, que ao ser lida e aprovada, será assinada por mim, pela senhora presidente e pelos demais vereadores. Ata em discussão. Em votação. Os que votem a favor pela aprovação, permaneçam como estão, e os contrários se levantem.
Proclamo o resultado aprovado. Neste momento, temos uma oradora escrita, a secretária extraordinária para otimização da Receita Pública, Diná Ferreira da Costa. Pode vir fazer uso da palavra, que em seguida iremos para a votação. Senhor vice-presidente Marcos Paulo, aqui representando a nossa querida presidente Cleia, senhor secretário, abençoado, senhoras e senhores vereadores, todas as pessoas que estão aqui presentes, seja aqui presencialmente ou pelas redes sociais, um bom dia. É com grande satisfação e sentimento de responsabilidade que venho hoje a essa tribuna para falar sobre uma área nova da administração municipal, a Secretaria Extraordinária para Otimização da Receita Pública. Uma secretaria recém-criada, que chega para atender demandas importantes do município. Por ser uma área nova, é fundamental que tanto a população quanto esta casa, por meio de vocês, tenham pleno conhecimento das suas ações, funções e dos serviços disponíveis. Afinal, sempre que precisarem, queremos que todos saibam exatamente como me procurar e de que forma posso colaborar. Quero aproveitar, antes de tudo, para dizer que tenho um vínculo profundo com Nova Porteirinha. Foi aqui no bairro Califórnia, ao lado da Casa de Vinha dos Produtos, que criei meus 2 filhos com muito amor, trabalho e fé. Tenho orgulho de fazer parte desse município. E é com esse mesmo espírito que estou dedicando a nova missão que recebi da prefeita Elbe. Em relação à minha habilidade para o cargo, trago uma trajetória sólida na gestão pública. Sou gestora e consultora, com ampla experiência, principalmente, sou gestora e consultora, com ampla experiência, principalmente na área de CMS e finanças públicas. Tive a oportunidade de atuar junto a diversas prefeituras do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, auxiliando no aumento da arrecadação e na organização financeira dos municípios. Graças a essa atuação, pude contribuir para que várias administrações otimizassem suas receitas e aplicassem melhor seus recursos em benefício à população. A secretaria ela é especializada no desenvolvimento e implementação de políticas públicas voltadas para o aprimoramento e gestão fiscal e tributária do município. Sua principal função é garantir a maximização das receitas municipais por meio de estratégias inovadoras e eficientes, promovendo uma administração financeira sustentável. Desde que assumi esta nova função, várias ações já foram realizadas. E é importante vocês saberem para que saibam também como eu posso colaborar em relação às ações que vocês necessitam. Na parte de tributos, por exemplo, a implantação do SIAT, Sistema Integrado de Arrecadação Tributária e Fiscal, para gerenciar a arrecadação de tributos municipais e a fiscalização de forma mais eficiente. Levantamento de todas as fontes de receita, ICMS, ITR, ISS, IPTU e outras taxas. Obtenção junto à Secretaria Estadual de Fazenda de Minas Gerais da relação de todos os contribuintes do ICMS com detalhamento do VAF, Valor Adicionado Fiscal. Identificação de contribuintes omissos e inadimplentes.
reestruturação do setor tributário com metas definidas para a arrecadação, alteração da lei para redefinir atribuições do cargo de fiscal tributário, incluindo a fiscalização do ITR. Alteração da lei, o pedido da alteração da lei para concessão de benefícios fiscais às empresas. Participação do grupo da Rede Sim, Sebrae, para desburocratizar a abertura das empresas. Capacitação na CNM e reforma tributária, durante o evento da AMM. Na parte de cultura, assessoria para a elaboração do cadastro municipal de cultura dos artistas e entidades culturais de Nova Porteirinha. Aprovação de 2 projetos no edital da Lei Aldir Blanc, Raízes de Minas, Mestre de Folia, na categoria Mestre de Folia, e na categoria Grupo de Folia de Reis. Esse projeto, em especial, foi um valor de R$40 mil, que foi conseguido para o grupo. Esse projeto, esse edital já estava aberto, já tinha mais de 1 ano, mas não tinha nenhuma proposta, e aí eu identifiquei o edital e nós conseguimos o recurso. Lembrando que esse projeto ele não beneficia apenas 6 pessoas, ele beneficia o grupo de foliões todos. Então, esse edital deveria passar, alguém deveria organizar, um grupo atuante deveria representar Nova Porteirinha. E esse grupo da colonização 3, que era o grupo que está atuante e que tinha poder para fazer o projeto, as pessoas, todos os grupos de foliões. Elaboração do edital para o concurso do hino de Nova Porteirinha, parceria com o Senar para cursos de doces cristalizados, doces em caldas e geleias, conforme demanda da população, planejamento de aulas de música e violão, com compra de instrumentos via Lei Aldir Blanc, negociação para aquisição da peça tombada de cerâmica Maria Bussu, com recursos da Lei Aldir Blanc, levantamento de informações sobre a casa de Ana Maria Filha, neta de Maria Bussu, visando restauro e proteção do bem cultural. Supervisão do curso de cerâmica Maria Bussu. Estudos para a identificação do grupo quilombola, promovendo o autorreconhecimento e acesso a recursos, provavelmente no Furado de Oliveira, que vai ser iniciado esse estudo. Assessoria sobre movimentação do FUNPAC, Fundo Municipal de Patrimônio Cultural, início de ações do Plano Municipal de Educação e Difusão do Patrimônio Cultural para 2025. Área de esporte, proposta de alteração da composição do Conselho Municipal de Esportes, orientação para o cadastro do gestor municipal do sistema do ICMS de esporte, solicitação de abertura de conta para o Fundo Municipal de Esportes, que não existia também. A parte do turismo, elaboração da minuta da nova lei para a criação do Conselho e Fundo Municipal de Turismo, cuja lei está em votação no dia de hoje, Assessoria na movimentação do FUNTUR, Fundo Municipal de Turismo. Cadastramento dos gestores municipais de turismo. Apoio à articulação com o Circuito Turístico Serra Geral, incluindo para a inclusão de Nova Porteirinha no projeto Cordilheira do Espinhaço, onde será direcionado vários recursos, investimentos do governo estadual. Então, nós estamos pleiteando a inclusão também de Nova Porteirinha. E ações gerais, diagnóstico para a otimização da receita pública e redução da dependência de repasses externos, como a FPM também. Planejamento estratégico para aumento da arrecadação tributária. Diagnóstico para os setores de turismo e cultura, visando desenvolvimento sustentável. Planejamento estratégico para o turismo e para a cultura. Levantamento e acompanhamento dos conselhos e fundos municipais de turismo, cultura e esporte. A Secretaria Extraordinária tem a função de colaborar com outras secretarias e órgãos, buscando a integração de ações que visem ao desenvolvimento econômico e social do município.
Esse trabalho é fundamental para garantir a disponibilidade de recursos financeiros necessários para investir em áreas prioritárias para a população de Nova Porteirinha. Sei que toda mudança exige adaptação e tempo, mas estou totalmente à disposição dos senhores e senhoras vereadores e da comunidade para ouvir sugestões, esclarecer dúvidas e caminhar lado a lado nesse processo. Por fim, quero registrar aqui o meu agradecimento especial à presidente Cléia e ao vice-presidente Marcos Paulo e à administração municipal pela confiança e pela oportunidade de contribuir de forma mais efetiva com a cidade que me acolheu e que faz parte da minha história. Encerrando, peço o apoio de todos vocês para que continuemos a buscar soluções que realmente atendam às necessidades de nossa cidade, da população. Que possamos sempre pautar nossas ações pela transparência, pela ética e pelo compromisso com os cidadãos. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Fico à disposição para a discussão e para colaborar com o que for necessário. Se encontra aberta a palavra para que os vereadores possam fazer alguma pergunta. Muito obrigado, Diná. Voto sempre, viu? Foi muito bom aqui esclarecer sobre esse projeto para a gente e para a população de Nova Porteirinha. O nosso muito obrigado. Gostaria aqui de registrar a presença do ex-vereador Rafael, participando aqui dessa reunião com a gente. Seja bem-vindo, ex-vereador Rafael. Conforme determina o regimento desta Igreja Casa Legislativa, que seja apresentada ao plenário as proposições que serão votadas. Convido o colaborador da Casa, Galvete Lino, para que proceda com a leitura das proposições. Projeto de Lei 22 de 2025, que cria o Conselho Municipal de Turismo, CONTU, e institui o Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, do município de Nova Porteirinha e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei 20 de 2025, concede título de utilidade pública à Associação dos Produtores Rurais da Colonização 1, Paraguaçu, ASPRUCS, e da outras providências. Veto do projeto de lei número 19. Solicito o senhor secretário que proceda com a chamada para a votação das preposições. Adelma Andrade Passos. Ailson Mendes de Jesus. Cléa Soares Presente. Dias. Daniel Lima Fernandes. Presente. Heloísa Oliva Silveira Camargo Mendes. Presente. Marcelo Alves de Jesus. Presente. Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes. Ronaldo Alves Lau. Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues. Presente. Vamos dar início aqui aos nossos projetos. Projeto de Lei 22/2025, que cria o Conselho Municipal de Turismo, CONTU, e institui o Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, do município de Nova Porteirinha, Minas Gerais, e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto em discussão em primeiro turno. Pela ordem, senhor vice-presidente. Bom dia a todos aqui presentes, meus colegas vereadores, o colaborador, né, o advogado, e as pessoas que assistem pelas redes sociais. Mais uma vez, gostaria que as pessoas, né, pudessem nos acompanhar pelas redes sociais ou presencialmente, porque é muito importante estarem presentes ao tomar decisões à Câmara Municipal. Para falar do CONTUR, nós sabemos que uma cidade ela precisa ser inserida no contexto turístico, né, de um país, de um estado,
E aqui em Nova Porteirinha nós não tínhamos. E é uma oportunidade de colocar Nova Porteirinha no cenário nacional, internacional e estadual. E precisamos, sim, senhora Diná, né, secretária extraordinária, de um conselho sólido, né, para promover ações que elevem o nome de Nova Porteirinha. Precisamos valorizar, dentro do turismo, o artesanato, a cultura religiosa, o turismo, a gastronomia, e, a partir daí, promover um roteiro turístico, porque nós temos lugares que podem ser, né, considerados turísticos aqui em Nova Porteirinha, e inserir esses roteiros, né, o turismo, o artesanato, mostrar, fazer uma amostra do que nós temos e que é de grande valia para o povo de Nova Porteirinha. Muito obrigada. Projeto de lei em votação em primeiro turno. Os que votam a favor pela aprovação, permaneçam como estão. E os contrários se levantem. Proclamo o resultado aprovado. Projeto de lei número 20/2025. Concede o título de utilidade pública à Associação dos Produtores Rurais da Colização 1. Pessoal, desculpa aqui, eu vou passar para o secretário fazer a leitura, que é um projeto da minha autoria. Projeto de lei número 20/2025. Não está o mesmo. Conselho titular de utilidade pública, Associação dos Produtores Rurais da Colização 1, Paraguaçu, ASP-RUS, da outras providências de autoria do vereador Marcos Paulo. Projeto em discussão, em segundo turno. Para a gente aqui hoje é muito gratificante, a gente está aí aprovando já em segundo turno esse projeto que irá beneficiar a nossa colização Paraguaçu, a comunidade do nosso vereador Ails, a qual a gente também tem o maior apreço, e a gente está aqui hoje pondo esse projeto em segundo turno, que é a ASPRUC, que é a Associação dos Trabalhadores lá da Paraguaçu, que em breve eles receberão uma emenda impositiva. Esse é o maior objetivo aqui, de tornar essa associação de utilidade pública, né, para que eles possam receber os recursos e que a nossa comunidade ela possa desenvolver como de fato ela merece, né? A colização, a Paraguaçu, ela é uma comunidade mais afastada e requer uma atenção de todos nós vereadores, que esteja ali atuando, levando melhorias para aquela comunidade, que é uma das poucas beneficiadas aqui no nosso município. A gente vê que lá precisa chegar ao desenvolvimento, igual chega para as demais comunidades. Então, a gente está aqui sempre à disposição da comunidade Paraguaçu para atender todos vocês. Mais meu muito obrigado. Projeto de lei em votação em segundo turno. Os que votam a favor permaneçam como estão. Os contras, levantem-se. Projeto de lei aprovado por todos. Agora vamos fazer aqui a votação do veto do projeto de lei número 19/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Veto em discussão em primeiro turno. Os que votem a favor pela aprovação, permaneçam como estão, e os contrários se levantem. Proclamo o resultado aprovado. Só gostaria aqui de fazer um esclarecimento para o secretário. O presidente não vota, como levantou aí 4 vereadores, ficou 3, então o projeto ele permanece, né? Foi derrubado o veto do executivo. Correto, senhor secretário? Então ficou 4 votos
Ponta 3, tá bom? Pela ordem, senhor presidente. Poderia explicar para a população o que refere o veto? Vou chamar aqui o jurídico dessa casa para poder apresentar o projeto. Como eu estou em substituição da presidente, foi ela que recebeu, eu gostaria que o jurídico fizesse uma explanação sobre o veto. Bom dia, senhores vereadores. Bem, o projeto de lei 19, ele foi votado nessa casa, passou pelas comissões e, na reunião das comissões, os vereadores pediram a edição de uma emenda, e essa emenda era para a retroatividade do aumento, do reajuste, para 1º de janeiro. E aí foi votada a emenda em plenário, aprovado. E assim que foi aprovado, foi enviado para o Poder Executivo. Chegando lá, pela análise do Poder Executivo, eles vetaram essa emenda. Então, o projeto, quando é vetado, volta para a Câmara e a Câmara analisa o veto. Se o projeto continua com o veto, com reajuste a partir de 1º de março, ou se derruba-se o veto, que é o caso que aconteceu aqui, o projeto segue, então, com a emenda para o reajuste a partir de 1º de janeiro. Só esclarecendo aí também, né, doutor Adilson, que o veto, na verdade, do Executivo foi derrubado. Ele não permanece o veto. Segue o projeto com a emenda de retroativo de 1º de janeiro. Essa emenda foi constituída por qual comissão? As comissões, elas reuniram conjuntamente, né? Então foram as comissões, Comissão de Justiça e Redação e a Comissão de Finanças e Orçamento. Será realizada uma votação para autorizar a deliberação em segundo turno do projeto de lei número 22/2005 e o veto do projeto de lei número 19/2025. Deliberação em discussão. Deliberação em votação. Os que votem a favor pela aprovação permaneçam como estão, e os contrários se levantem. Proclamo o resultado aprovado. Neste momento, faremos um intervalo de 10 minutos. Em seguida, retornaremos os trabalhos com a votação em segundo turno do projeto de lei número 22/2025 e do veto do projeto de lei número 19/2025.
Iremos dar retorno aqui à nossa reunião extraordinária. Solicito ao senhor secretário que proceda com a chamada para a votação do segundo turno. Adelma Andrade Passos, presente. Ailson Mendes de Jesus. Cléa Soares Dias. Daniel Lima Fernandes. Presente. Heloísia Olívia Silveira Camargo Mendes. Presente. Marcelo Alves de Jesus. Presente. Marcos Paulo da Silva Macedo Fernandes. Presente. Ronaldo Alves Lau. Presente. Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues. Presente. Projeto de lei número 22/2025, que cria o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e institui o Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, do município de Nova Porteirinha, Minas Gerais, e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto em discussão em segundo turno. Em votação em segundo turno. Os que votem a favor pela aprovação, permaneçam como estão. E os contrários, levantem. Proclamo o resultado aprovado. Veto do projeto de lei número 19/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal. Veto em discussão em segundo turno. Pela ordem, senhor vice-presidente. Nós sabemos da importância, né, à Câmara Municipal, dessa recomposição salarial, da valorização dos servidores públicos. Mas a Comissão, né, de Educação vê também reconhecer os desafios financeiros que a atual gestão enfrenta. E nós precisamos, né, depois da execução, de não fazer com que o orçamento seja comprometido. Então, a comissão reuniu, né, e por esses motivos foi favorável ao veto, porque nós não podemos fazer com que o orçamento seja comprometido. Veto em votação em segundo turno. Os que votam a favor pela aprovação, permaneçam como estão. E os contrários, levantem. Proclamo o resultado aprovado pela maioria. Solicito o senhor secretário que proceda com a chamada final para o encerramento da reunião. Adelma Andrade Passos, presente. Ailson Mendes de Jesus. Presente. Cléa Soares Dias. Daniel Lima Fernandes. Presente. Heloísia Olívia Silveira Camargo Mendes. Presente. Marcelo Alves de Jesus. Presente. Marcos Paulo dos Santos Macedo Fernandes. Presente. Ronaldo Alves Lau. Presente. Tereza Ferreira dos Santos Rodrigues. Presente. Desejo que todos tenham um bom dia e obrigado a todos pela participação e declaro encerrada a presente sessão.